Olá, neste tutorial nós vamos te explicar como publicar o teu podcast na internet. Vamos fazer isso através de uma plataforma chamada Anchor. A plataforma Anchor pertence ao Spotify. Portanto, quando você publica nesta plataforma, automaticamente o teu podcast também é publicado no Spotify. O Anchor também distribui teu podcast para várias outras plataformas, como Castbox, Apple, Google Podcast e muitas outras. Vamos ao tutorial? Estamos logados aqui na nossa conta, curso de extensão. Para acessar a plataforma Anchor, vamos digitar aqui na caixa de busca, Anchor. Já aparece aqui, ela geralmente é a primeira que aparece. É a primeira que aparece aqui. Então você entra nessa página aqui, porque ela é mais segura. Vamos clicar sobre ela e aí nós vamos ter acesso aqui à plataforma. A primeira vez ele vai lhe dar as boas-vindas e veja que a interface do Anchor é bastante simples, né? Aqui nessa barra de menus acima nós temos o logo do Anchor, Anchor by Spotify, como nós falamos anteriormente. É uma plataforma do Spotify, então você publicando seu podcast pelo Anchor, automaticamente você está publicando no Spotify. Aqui nós temos o painel, que é onde nós estamos, os episódios, no caso aqui nós não temos nenhum ainda. Novo episódio, quando você vai gravar, clica aqui, primeiro episódio, e as definições. Nas definições nós temos atualizações, ajuda e sair. Inicialmente, o Anchor vai pedir que você grave seu primeiro episódio aqui nessa página inicial, bem nesse item inicial aqui. Dica: se você não está totalmente pronto para se comprometer, tente fazer um pequeno trailer para divulgar seu podcast. Eu digo que você não grave nesse primeiro momento o primeiro episódio. Vamos configurar inicialmente o nosso podcast. Então vamos para esse item aqui logo abaixo. Configure seu podcast. Então nós vamos fazer isso a partir daqui. O primeiro passo será configurar nosso podcast. Então nós vamos clicar aqui, aí ele vai abrir essa janela. Aí você vai dizer o nome do seu podcast: Trabalho Docente Online. Então será o nome do nosso podcast. Descrever: trata-se de uma abordagem sobre o trabalho dos professores na atualidade. Escolha uma categoria. A categoria vai ser educação. Língua, escolha uma língua. Português, Brasil. Pronto, prosseguir. Aqui ele vai pedir que a gente crie uma capa. Pessoal, isso aqui é a identidade do nosso podcast. Então essa capa aqui vai dizer muito sobre o seu podcast. Então você pode fazer um upload de uma imagem, pedir que ele escolha uma para você, aqui embaixo, procurar uma foto ou fazer upload de uma imagem. No caso aqui, nós vamos fazer um upload de uma imagem, o logo do nosso curso. Vamos clicar aqui, curso extensão, e aqui nós vamos nesse logo. Pronto. Aqui está a capa de nosso podcast. Prosseguir. E aí ele vai perguntar se você autoriza ele distribuir seu podcast. Sim, você vai autorizar. Ok, obrigado. Ele agradece, nós é que agradecemos. Agora, pessoal, se você olhar aqui onde tem definições, nós já temos um podcast. Após criar o nosso podcast, nós vamos querer gravar nosso primeiro episódio. Agora sim, nós vamos gravar nosso primeiro episódio. Vamos clicar aqui em novo. Quando nós clicamos aqui, ele abre essa página, que aqui é o estúdio, né? É o estúdio do Anchor. E aqui nós temos a possibilidade de gravar, nós temos aqui os registros, a biblioteca, onde vai ficar todos os sons, tudo que a gente trouxer para cá vai ficar aqui armazenado, as transições. Então, mas vocês lembram, pessoal, nós temos um podcast gravado, nós produzimos um podcast utilizando o programa Audacity. Vocês lembram que nós tivemos nas aulas anteriores, nós produzimos esse podcast. Então nós vamos fazer o upload desse podcast. Nós não vamos produzir uns aqui. Vamos primeiro fazer o upload, depois a gente vai mostrar como produzir um aqui. Então nós vamos clicar aqui e procurar
o nosso podcast aqui na nossa pasta curso de extensão. Então veja, vamos ver aqui, e ele vai estar aqui. Abrir, e aqui ele vai demorar um pouco e vai fazer, ele está subindo, está fazendo o upload do nosso podcast. Vamos ouvir um pouco. Olá, eu sou o professor Adercino Moura e este é o segundo episódio do podcast O Trabalho Docente Online. Neste episódio nós vamos parar aqui, pessoal, e então nós já tínhamos aqui esse podcast, ele está pronto, então nós só vamos aqui salvar o episódio. Vamos salvar. Quando a gente pede para salvar, ele vai abrir esta janela pedindo que a gente dê o nome para este podcast. Nós vamos dizer que são reflexões sobre o trabalho docente online. Ele pede que a gente descreva. Vamos colocar neste episódio, fazemos uma reflexão sobre o trabalho dos professores na atualidade. Bom, descrevemos. Aí aqui mais embaixo nós temos data da publicação. Aí tem a possibilidade de escolher a data, dia, hora. Mas no caso aqui, nós vamos querer que isso seja agora. Nós vamos publicar logo agora. Vamos logo terminar aqui, a gente já quer que seja publicado. Então vamos deixar aqui agora. Este podcast faz parte de uma temporada, ou seja, você vai publicar vários episódios. Nós vamos dizer que sim, esta é a primeira temporada. E esse episódio aqui é o episódio número 2. Vamos supor que é o episódio número 2. Tipo de episódio, ele está cheio, é só um bônus, só um reboque, então ele está cheio, ele está completo. Deixa marcado aqui. Aqui, pessoal, um ponto importante. Logo abaixo nós temos duas opções. Nós temos limpar e explícito. Se a gente colocar explícito, significa dizer que o nosso podcast pode ter uma linguagem não apropriada para todos os públicos. Então ele vai entender isso, mas você deixa marcado se seu podcast, se essa não é a sua intenção, como é um podcast educativo, nós vamos deixar essa primeira opção, limpar. Então nós já temos aqui a capa do nosso podcast, agora nós vamos pedir que ele publique. Então nós vamos clicar em publicar agora. Aqui ele vai perguntar se nós queremos que divulgar esse podcast também no Facebook, no Twitter, ou quer um link para a gente divulgar, mandar para alguém, para outro grupo. Você vai, no caso aqui vamos dizer que não. Aqui nós estamos fazendo apenas demonstrando, então vamos dizer que não. E aqui nós temos, portanto, nosso podcast publicado. Toda vez que você olhar para abrir essa página, agora esse primeiro episódio vai estar aqui. Aqui nós temos as análises de episódios, aqui vão aparecer todas as visitas que ele teve, as pessoas que ouviram, quantas vezes ele foi executado, o desempenho. O Enco vai nos dizer qual é o desempenho desse podcast, como ele está sendo recebido. Aqui no caso ainda não há dados ainda. E aqui ainda nós podemos editar o áudio. Veja que nós podemos ainda editar o áudio. Nós não vamos fazer isso porque o áudio, como nós fizemos um tratamento desse áudio lá no Audacity, vocês lembram de nossa aula anterior. Vamos voltar aqui para o painel. Ele vai abrir aqui nesta página, vai mostrar mais opções. Veja que nós fizemos o primeiro episódio, ele está configurado e o Anchor está dizendo, estamos distribuindo seu podcast. E aqui, pessoal, ele vai perguntar se você quer monetizar. Configure a monetização. Então, isso aqui vai permitir que o Anchor coloque vinhetas ou divulgue produtos junto com o seu podcast. Você não vai querer isso agora, porque isso aqui vai envolver outras coisas que nós aqui, como nós estamos só demonstrando, ainda não é o momento. Mas você pode, veja que você pode ganhar dinheiro publicando os seus podcasts aí. Então vamos ver como fica lá no nosso domínio. Nós já temos um domínio onde nossos podcasts vão ficar. Eu vou clicar aqui em público. Você vai
vai clicar aqui, ver site público. Quando você clicar, ó, veja aí, ó, site, isso aqui vai ser o que as pessoas vão ver, olha só, aqui é a nossa página, e nós podemos ouvir aqui, a partir dessa página aqui, podemos ouvir o nosso podcast, ó. Olá, eu sou o professor Adercino Moura. Vamos parar aqui, e pessoal. este... Bom, nosso podcast está publicado. Agora, veja que bacana, pessoal. Nosso podcast também está publicado no Spotify. Vamos ver se já está. Ó. Vamos clicar aqui no ícone do Spotify. Olha só que bacana, pessoal. Nosso podcast já está publicado na página do Spotify. Aqui também você já pode ouvir, né? Clicou aqui, você já pode ouvir lá no Spotify. Olá, eu sou o professor Adercino Moura. Muito bem, pessoal. Então, vejam que o nosso podcast está publicado. O Anchor já publicou e já distribuiu para o Spotify. Ele vai também distribuir para outras plataformas de distribuição. Então nós temos nosso primeiro episódio publicado. Muito bom. Pois é isso. Esperamos ter aí contribuído, né, professor?